E aí, galera, tudo jóia? Professor Márcio Damasceno, professor discursivo aqui do Estratégia Concurso. Prazer imenso estar aqui para a gente verificar mais uma peça de natureza técnica. Essa que é, sem dúvida, a parte mais importante, mais delicada nas discursivas que você vai fazer lá no dia da sua prova. Digo importante pela quantidade de pontos e delicada porque a gente sabe que tem uma série de aspectos formais um pouco diferente das outras provas discursivas, o que merece de vocês uma atenção especial. Mas nada demais, como nós já trabalhamos aqui no simulado anterior, então vocês viram que é tranquilo, mas tem que se atentar basicamente aos detalhes formais. Como vai funcionar o nosso roteiro aqui hoje? No simulado anterior, a gente já passou uma série de orientações básicas, então peço que vocês revejam esse simulado ele está subindo para a área do aluno. Como a gente já fez isso no simulado anterior, aqui a gente vai passar direto para a questão. E aí eu vou ler a questão para vocês, fazer os comentários, falar um pouco dos aspectos formais acerca do relatório de auditoria, esse que provavelmente vai ser a peça de natureza processual prevista no dia da sua prova. Depois a gente vai apresentar uma proposta de solução, que é algo que visa nortear, visa dar um caminho para vocês de como vocês poderiam colocar todo esse conhecimento que vocês estão acumulando no papel. Tranquilo, galera? Então, sem mais delongas, vamos lá. Professor Márcio Damasceno, meu Instagram é Prof. Márcio Damasceno, tá? Lá tem uma série de dicas, inclusive para o concurso do TCDF. Vamos lá anunciar. Considere que em auditoria realizada para analisar a regularidade da aquisição de materiais pela Secretaria X no exercício de 2018, o TCDF tem apurado os fatos apresentados a seguir que constam no processo 00/2017. Então, apresento aqui alguns dados que você poderá utilizar lá na frente, na estrutura do seu relatório. Por meio do pregão eletrônico 10/2017, foram registrados preços com vistas à aquisição dos seguintes itens, com as respectivas quantidades. Item 1, 540, item 2, 400, item 3, 600. O termo de referência do certame se baseou para a definição das quantidades em solicitações de aquisições assinadas pelos gestores Juan, Marcos e Felipe, cujos setores utilizariam os itens 1, 2 e 3, respectivamente. As solicitações não traziam informações sobre o histórico ou estimativa futura de consumo dos itens listados. Olha aí. Vamos continuar. Em fevereiro de 2018, a Secretaria efetuou a compra de 500 unidades do item 1, ou seja, a totalidade, e de 600 unidades do item 3, também a totalidade. No mês seguinte, solicitou a empresa Y, vencedora do item 2, o fornecimento de 400 unidades. A fornecedora, todavia, requeriu o cancelamento do seu registro, alegando problemas administrativos internos. O servidor Gabriel, responsável pelo gerenciamento da ata de registro de preços, atendeu o requerimento, alertando a empresa quanto à possibilidade de aplicação de penalidades caso a situação se repita em certame futuro. As 400 unidades do item 2 foram fornecidas pela empresa, segunda colocada na referida RP, pelo mesmo preço proposto da empresa Y. Isso aqui, pessoal, aqui é para dizer que não houve dano ao erário nesse caso. Ou seja, a administração ela não perdeu nada, não houve nenhum reflexo patrimonial para a administração. Beleza? A auditoria evidenciou que a demanda de utilização mensal dos itens 1, 2 e 3 pela Secretaria 15, 20 e 10, respectivamente. Isso aí a própria administração deveria saber. Que o prazo de validade dos 3 itens é de 2 anos a partir da fabricação e que a capacidade de armazenamento do órgão é suficiente para estocar adequadamente 30% das quantidades previstas no pregão eletrônico 10 de 2017. Com base na situação hipotética apresentada acima, redija nos termos da segunda edição do Manual Oficial de Redação Oficial do TCDF, revisado e atualizado consoante a autorização incerta no item D2 da Decisão 48 de 2002, um relatório de auditoria a respeito dos fatos apurados. Ao elaborar o documento, considere necessariamente a estrutura a seguir. Apresentação e estrutura de um relatório de auditoria do TCDF. Esses 5 pontos aqui você deve conquistar, porque o gabarito está dado, é só decorar o formato. Justificação. 1. Análise da aquisição de materiais pela Secretaria X, valor 8 pontos. Justificação 2. Análise do cancelamento do registro da empresa Y, 8 pontos. Conclusão do relatório. Vem aqui em mim. Pessoal, olha só, antes da gente começar, eu vou passar um bizu aqui para vocês quando vocês estiverem fazendo sua peça de natureza técnica. Eu coloquei aqui um roteiro básico que você pode seguir para que você tenha certeza que você abordou tudo que você precisava abordar na questão. Qual é esse roteiro básico? São 6 passos e que se você responder esses 6, provavelmente você vai tirar a nota máxima referente a um determinado questionamento, né? Obviamente você tem que responder
conforme a legislação e conforme o gabarito. Tranquilo? Quais seriam esses passos? Primeiramente, você vai identificar a irregularidade ou falha identificada. O que é isso, pessoal? É o achado de auditoria. O achado nada mais é do que a diferença, a discrepância entre o que deveria ser, normalmente está previsto na lei, na Constituição, no normativo, no regulamento, e aquilo que aconteceu no caso concreto. Então, se você conseguiu identificar o achado, você já está com a faca e o queijo na mão. Porque se você sabe que houve, se você verificou que houve um descumprimento, é porque você conhece a lei e quando você viu o caso concreto, você falou, pronto, está em desconformidade com a lei, está aqui meu achado de auditoria. O segundo passo é o critério, dispositivo legal, constitucional ou princípio. Aí você vai verificar, você vai dizer que constatou-se uma irregularidade, pois verificou-se, né, uma ofensa à Lei 8666 de 93, à Lei Complementar 840, enfim. Aí tem que ver o diploma normativo que você vai utilizar para consubstanciar aquele achado de auditoria. Tá? Lembrando, pessoal, você não precisa ser tão rigoroso. Caso você não se lembre do número da lei, do ano da lei, você pode falar conforme a lei de licitações, conforme o ordenamento jurídico, conforme o suporte legal que ampara a realização de licitações. Então, você não precisa ser tão radical, né? Você não precisa ser tão rigoroso, digamos assim. Se você lembrar o número da lei, o nome da lei, ótimo. Mas se você não lembrar também não é uma tragédia, tá bom? A situação observada, que aí você vai falar, ó, no caso concreto não se observou a legislação, porque o gestor, ao invés de fazer X, fez Y. O quarto, detalhamento do porquê da situação observada divergir do critério, se necessário. Isso aqui basicamente é redundante com os demais, mas se você seguir esse roteiro, você vai ter certeza que você está falando tudo. O eventual causa e efeito, né? O que é que vai acontecer, qual que é a decorrência daquilo. E, por fim, as sugestões que serão propostas. A questão, ela provavelmente já vai pedir as sugestões. Então, é um ponto que você necessariamente deve percorrer para você tirar a nota máxima. Tranquilo, pessoal? Vamos caminhar e vamos entrar aqui no estudo de caso. Vamos lá para o slide. Então, quais que são as irregularidades que foram observadas? Vem aqui em mim. Pessoal, o que a gente observou no caso concreto? A gente viu que foi realizado um pregão sobre a sistemática do sistema de registro, de preço, SRP. Até aí não tem problema nenhum, porque você poderia utilizar o pregão, tanto a concorrência, então não tem problema nenhum. Só que o que aconteceu? Não havia um histórico, não havia uma perspectiva de quantos itens seriam consumidos pela administração no período de validade da ata de registro de preço. Então ela foi feita com base em quantidades que não foram explicadas no caso concreto. Isso por si só representa uma não conformidade. A gente tem lá na Lei 8666, no artigo 15, parágrafo 7º, inciso 2, fala que a licitação ela tem que ser realizada conforme estimativas, conforme previsão, conforme estudos. Não é simplesmente comprar quantos itens o gestor deseja. Tem também, pessoal, segundo a Lei 9784, que é aplicável ao DF, que é a lei que trata do processo administrativo, ela fala que os atos eles devem ser motivados. É um dos elementos, na verdade ele pertence ao elemento forma do ato administrativo, e a motivação é a indicação dos pressupostos de fato e de direito que consubstanciam determinado ato. Então, só por isso você pode alegar o descumprimento da Lei 8666 e da Lei 9784. Mas isso, pessoal, por si só não acarretaria dano ao erário. Isso por si só não acarretaria nenhum prejuízo à administração. Qual foi o problema aqui que vai acarretar o dano ao erário, já dando spoiler para vocês? A quantidade adquirida ela foi muito superior à demanda que a auditoria verificou. Qual que foi a consequência disso? Que a auditoria verificou que grande parte dos itens, na verdade os itens 1 e 3, pela demanda da administração, eles iam extrapolar o prazo de validade, ou seja, ia haver desperdício nos itens comprados. Isso sim significa dano ao erário. Também a auditoria verificou que o local de estocagem ele só conseguiria abrigar 30% de todo o quantitativo da ata de registro de preço. E a administração
ela comprou tudo de uma vez só. Esse que foi o grande problema. O que contraria, inclusive, a própria natureza do SRP, que é o quê? É você comprar de forma paulatina, comprar conforme a sua necessidade. Inclusive, você nem precisa adquirir se você não precisar do item durante a validade da ata de registro de preço. Então, foi desobedecido tudo isso e a questão da estocagem também significa um prejuízo que a administração vai ter que arcar, porque materiais mal estocados se depreciam, se deterioram de forma muito mais rápida. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a irregularidade verificada. Vocês vejam que se você ler com calma o enunciado, você vai conseguir tranquilamente identificar cada um desses pontos que eu levantei aqui. Vamos lá no slide que eu vou colocar tudo isso aqui, que eu coloquei tudo isso no papel, seguindo basicamente aquele roteiro que eu mostrei para vocês anteriormente. Vocês vão ver que existe uma ou outra informação redundante, mas esse é o espírito. Inclusive, é isso que eu recomendaria para você no dia da sua prova, a título de rascunho, a título de esboço. Então, como a gente fala nos nossos cursos de levantar os pontos semânticos, aqui você poderia fazer por meio dessa estrutura. E aí você teria certeza de estar abordando tudo que a questão precisa que você aborde. Tranquilo? Vamos lá no slide ver o que aconteceu. Irregularidade 1. Ausência de justificativa que demonstre a adequação da quantidade de materiais previstos em ata de registro de preço e efetivamente adquiridos às necessidades de consumo. Não tinha nada disso. Faltou motivação e faltou esse cálculo, faltou essa estimativa. E a capacidade de armazenamento da Secretaria X. Isso não foi levado em consideração. O material foi adquirido todo de uma vez só. Situação observada. As solicitações de aquisição dos itens 1, 2 e 3, que embasaram o termo de referência do pregão, não traziam informações sobre histórico ou estimativa futura de consumo dos itens licitados. Além disso, as compras de cada item ocorreram de uma vez só nas quantidades totais previstas na ata de registro de preço, ARP, superiores à capacidade de armazenamento da Secretaria. Ademais, as quantidades dos itens 1 e 3, ao que tudo indica, acarretarão vencimento do prazo de validade de parte dos produtos antes do seu consumo pelo órgão. Quais são os critérios? Quais são as normas que eu devo conhecer para poder consubstanciar, para poder justificar o meu achado de auditoria? Aqui eu estou no artigo 15 da Lei 8666 de 93, e aí tem aqui, nas compras deverão ser observadas ainda a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, não tinha nada disso. Cuja estimativa será obtida sempre que possível mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação. Ainda no inciso 3, as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. Isso também não foi observado. Aí eu vou lá para a Lei 9784 de 99. E aqui eu estou falando do princípio da motivação. Nos processos administrativos serão observados, entre outros critérios, a indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão. Também não tinha nada que suportasse aquela quantidade prevista no pregão. E aí, qual é o critério? Isso aqui também é o critério. Esse é o critério que vai me permitir dizer que grande parte dos itens terá sua validade vencida. Foram comprados 540 do item 1 com a demanda de 15 por mês, isso dá 3 anos. 400 do item 2, 1 ano e 8 meses. 600 do item 3, 6 anos. A validade dos itens é de 2 anos a partir da data de fabricação. Ou seja, eu não sei a data de fabricação, mas eu tenho certeza que 3 anos é o que vai levar para consumir o item 1 e 5 anos para o item 3, com certeza haverá itens que terão a sua validade vencida. Quanto ao item 2, eu não posso afirmar, depende da data de fabricação, pode ser que sim, pode ser que não. A administração, inclusive, ela pode comprovar depois que há uma demanda anormal, mas nada disso foi mencionado no caso hipotético, tá? Causas e efeitos relevantes, provável prejuízo ao erário, por tudo isso que eu já falei, seja pelo armazenamento inadequado dos materiais, seja pela impossibilidade de consumo de parte dos itens adquiridos antes do vencimento dos respectivos prazos de validade. Aqui eu vou falar das sanções, porque isso aqui vai entrar nas providências que eu vou sugerir ao egrégio plenário. Tá? Aqui eu vou chamar a Lei Orgânica do TCDF. Artigo 9º.
diante da omissão, tal, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo, antieconômico que existe dano ao erário, a autoridade administrativa competente deverá instaurar TCE para apuração dos fatos e identificação dos responsáveis. Não atendido o disposto nesse artigo, o Tribunal de Contas, o Tribunal determinará a instauração da tomada de conta especial, fixando prazo para cumprimento dessa decisão. Vem aqui em mim. Então, pessoal, olha só. A TCE, como vocês sabem, ela pode ser instaurada pela própria administração, ela pode ser instaurada por determinação do Tribunal de Contas, e aí tem que ver, uma vez que ela tenha sido corretamente instruída, os valores de alçadas, tem que ver se o valor de alçada, ver se essa TCE que foi feita lá pela administração vai ser submetida ou não para o julgamento do Tribunal de Contas. Ou, no caso de um processo de fiscalização, o próprio Tribunal de Contas poderia converter esse processo de fiscalização em processo de contas e converter essa fiscalização em tomada de conta especial. Eu, no meu gabarito, eu sugeri, aqui a gente viu que no caso concreto não houve uma manifestação da administração para abrir o TCE ou para abrir qualquer outro procedimento administrativo disciplinar, um procedimento disciplinar. Ela poderia sim abrir um PAD para apurar as infrações que foram ocorridas, não precisaria ser necessariamente uma tomada de conta especial, tá? Poderia instaurar um outro procedimento. A gente verificou que teve dano ao erário, isso aí exige a abertura do TCE. Mas ela poderia abrir, a administração poderia abrir o TCE, poderia o próprio Tribunal de Contas determinar, ou poderia ele converter a auditoria a fiscalização em tomada de conta especial. Tranquilo? No gabarito eu fui na segunda linha, né? Como a administração ela não instaurou o TCE, vou colocar aqui, cabe ao tribunal determinar a instauração do TCE, na verdade, da TCE na Secretaria X aí no caso, né? Tranquilo, pessoal? Vamos lá no slide então, vamos continuar. Bem, aí são as sugestões nesse caso. Determinar a Secretaria X que, doravante nas aquisições realizadas pelo SRP, efetue a compra de forma sincronizada com as suas necessidades de utilização, considerando os respectivos prazos de validade e a capacidade de armazenamento do órgão, instaure a TCE diante das quantidades injustificadas de materiais licitados e adquiridos descritas nesse relatório. Vamos agora aqui à situação 2. Vem aqui em mim. Pessoal, qual é a não conformidade, qual é o achado de auditoria 2? Um servidor lá, o Gabriel, ele não poderia simplesmente ter cancelado o registro de preço da empresa Y. Uma vez que o processo uma vez que ocorreu a adjudicação, a homologação e foi assinada a ata de registro de preço, o fornecedor não pode simplesmente falar, ó, estou passando por motivos administrativos, não vai dar para entregar aquilo que a gente tinha combinado, aquilo que a gente tinha formalizado. Então, ele não poderia de forma alguma ter passado a mão na cabeça da empresa, que foi o que aconteceu. A empresa, obviamente, ela tem o direito de não integrar, só que isso terá consequências. E a lei não exige qualquer tipo de reincidência para que essas consequências elas possam advir. Então, no descumprimento da ata de registro de preço, o servidor ele deveria ter solicitado para a autoridade superior ou ele mesmo ter tomado as providências para a abertura de um processo disciplinar para verificar a conduta da empresa e aplicar as penalidades previstas em lei. A gente tem aí um pregão acontecendo e aí tem lá no pregão, lá no artigo 7º, a possibilidade de aplicar a punição de impedimento de contratação com o determinado ente, né? União, Estado, município. Então teria essa possibilidade que estaria ao alcance do gestor desde que houvesse um procedimento legalmente estabelecido. Tranquilo, pessoal? Então, o servidor Gabriel aí pisou na bola, né? Vamos lá ver no slide o que aconteceu. Irregularidade 2. Não instauração do procedimento administrativo em face do fornecedor que não honrou a proposta registrada em ata de registro de preço. Situação observada. A empresa Y registrada na ARP, decorrente do pregão eletrônico 10 para fornecimento do item 12, convocado dentro do prazo, requereu o cancelamento do seu registro, alegando problemas administrativos internos. Isso aqui não é motivo para o cancelamento de uma ata de registro de preço. É o que a gente vai ver lá no decreto 7982 de 2013.
O servidor Gabriel, responsável pelo gerenciamento da ARP, atendeu o requerimento, alertando a fornecedora quanto à possibilidade de aplicação de penalidades, caso a situação se repita em certame futuro. Não tem nada disso na legislação, tá? Que a aplicação de penalidade só vai ocorrer em caso de reincidência, tá? Aí tem aqui todo o critério. Aqui a gente tem o decreto 7892 de 2013, que trata do sistema de registro de preço no âmbito da administração pública federal. Está no artigo 14. A ata de registro de preço implicará compromisso de fornecimento. Parágrafo único. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata dentro do prazo estabelecido nesse artigo ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas. Tem também aqui na Lei 8666, artigo 81, a recusa injustificada do adjudicatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar um instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando as penalidades legalmente estabelecidas. Aí a gente tem aqui a Lei do Pregão, Lei 10.520 de 2002, artigo 7º. Aí quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, ficará impedido de licitar e contratar aqui com o ente respectivo, né? E será descredenciado do CIAF, e aí continua. Vamos lá. Tem mais coisa aqui, do decreto 7892 de 2013. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, tá? Ou seja, pode ser que seja necessário cancelar o registro, mas só decorrente de fato superveniente, ou seja, fato que aconteceu depois, decorrente de caso fortuito e força maior. Isso aqui não tem nada a ver com problema administrativo, que prejudique o cumprimento da ata devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor. Só que esse a pedido do fornecedor tem que obedecer esses requisitos aqui, tá certo, pessoal? E aí você pode invocar também que o servidor Gabriel, ele falhou no seu dever legal. Esse aqui é o Estatuto do Servidor Público Distrital, Lei Complementar 840 de 2011, está lá no artigo 180. São deveres do servidor observar normas legais e regulamentares no exercício de suas atribuições, levar ao conhecimento da autoridade superior falhas, vulnerabilidades e irregularidades que tiver ciência em razão do cargo público ou função de confiança, representar contra ilegalidade, omissão, abuso de poder. Então, você poderia, por exemplo, citar qualquer um desses incisos para poder justificar a falha do servidor Gabriel. Vamos aqui para as sanções. Vem aqui em mim. Pessoal, você pode falar que o servidor Gabriel ele incidiu em grave descumprimento à norma legal ou regulamentar. E o que é que isso vai implicar? Isso implica num procedimento que vai ser aberto no Tribunal de Contas, e aí tudo vai começar com o chamamento à audiência desse servidor para ele apresentar as razões de justificativa. É óbvio, antes de aplicar qualquer penalidade vai ter que ser franquear o contraditório e ampla defesa. Então, em virtude dessa infração à norma legal e regulamentar, o Tribunal de Contas ele pode notificar o servidor, porque aí no caso não tem dano em horário, notificar o servidor para que compareça e apresente suas razões de justificativa. Uma vez que essas razões não convençam, observando obviamente o devido processo legal, o Tribunal de Contas ele pode aplicar a multa de até 100 UPDFs. E aí eu vou fazer um comentário que está lá no slide. Essas UPDFs elas foram extintas pela Lei Distrital 1118 de 1996. Atualmente, esse valor, que é o valor máximo de multa nessa situação, ela é estabelecida por portaria da Presidência do Tribunal de Contas. Atualmente, esse valor gira em torno de R$ 34 mil. R$ 34.682,59. Tranquilo, pessoal? Então, isso que você precisa saber para responder a questão. Vamos lá no slide que eu vou ler os dispositivos para você. Ao proceder à fiscalização, o conselheiro relator o tribunal. Se verificar a ocorrência de irregularidade contra a legitimidade ou economicidade, determinará a audiência do responsável para, no prazo estabelecido no regime interno, apresentar as razões justificativas. O tribunal pode aplicar multa de até 100 UPDFs ou o equivalente em outro indexador que venha a ser adotado pelo Distrito Federal para fins fiscais aos responsáveis por ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Está aqui o amparo para você justificar o chamamento do servidor. Tranquilo, pessoal? Sugestões. Determinar a secretaria que instaure o procedimento administrativo para administrar a conduta da empresa. Isso não foi feito,
e isso foi um problema também da secretaria, ao não honrar sua proposta quanto ao fornecimento do item 2, aplicando as penalidades previstas em lei, se for o caso. Autorizar a audiência do senhor Gabriel para que apresente no prazo de 30 dias razões justificativas pelo cancelamento do registro da empresa Y, quanto ao item 2, sem adoção das medidas cabíveis com vista à apuração da conduta fornecedora, sua responsabilização, tendo em vista a possibilidade de aplicação da sanção prevista no artigo 57, inciso 2, da Lei Orgânica do TCDF. Pessoal, aqui eu resumi, tá? Galera que tem aí a manha do print, pode invocar Nossa Senhora do print aí para dar o print. Isso aqui é um esqueminha que segue o roteiro que eu apresentei, tá, pessoal? E traz o que nós vimos para a irregularidade 1, tá? Então, aqueles que quiserem dar o print, fiquem à vontade. E aqui para a irregularidade 2. Muita coisa aqui acaba estando repetida, mas é aquela história. Se vocês seguirem esse roteiro, fatalmente, dificilmente vocês vão deixar de mencionar algo, beleza? Bem, o que a gente tem aqui? Tem um relatório, alguns cuidados especiais você deve tomar. Então, no relatório, vocês percebam que o nome relatório está em caixa alta e em negrito. Aí vocês me perguntam, professor, mas eu faço letra de forma, como é que eu vou destacar a caixa alta? Aqui, por exemplo, que aqui é caixa alta, você que usa a letra de forma, você colocaria relatório num tamanho maior que as demais letras que significariam as letras minúsculas no seu texto, tranquilo? Então você colocaria, para destacar a caixa alta, relatório num tamanho maior que as demais letras, que as demais letras não, as que não são maiúsculas no seu texto, tá? Então aqui, relatório, número, negrito você não precisa se preocupar, anos são 2 dígitos, tá, pessoal? Não são 4 dígitos. Relatório você utilizaria o número do relatório se o enunciado der. Se não der, você não precisa colocar. Também não precisa fazer esse pontilhado aqui, tá, pessoal? Aqui a gente tem algumas diferenças em relação à informação. Por exemplo, o relatório aqui é em caixa alta e é centralizado. A informação era aqui na margem esquerda e era em caixa baixa, tá? A data também. A data do relatório é aqui embaixo centralizada. A data da informação era aqui na segunda linha aliada à esquerda, tá? Tem algumas diferenças aí, se vocês souberem as diferenças, fica fácil de não errar no dia da prova. Aí a gente tem aqui essas informações, processo número também, vocês vão colocar se o enunciado der. Jurisdicionado é quem está passando pela auditoria. Assunto, auditoria de irregularidade, isso foi citado lá no início da questão. E a ementa. Pessoal, a ementa são os melhores momentos, são os flashes do que você constatou no caso concreto. Pessoal, a gente tem aqui, vem aqui em mim. Pessoal, olha só, a gente tem uma situação particular aqui no caso da peça de natureza técnica do TCDF. A gente, infelizmente, acaba perdendo muitas linhas com o formato da questão. São em torno de 8 a 10 linhas com a forma da questão. Então, vocês têm que ser econômicos onde vocês podem ser econômicos. E onde vocês podem ser econômicos? Por exemplo, na ementa. Nada de fazer uma ementa de 4 linhas, ementa de 2 linhas no máximo, só ali destacando os principais pontos. Uma outra coisa, a introdução, né, digamos assim, o primeiro parágrafo do seu texto, que vai ser uma introdução parafraseada, um relatório, da maneira como você quiser chamar. Essa introdução, nada de fazer um relatório extenso do que você viu. Trata-se de auditoria realizada na Secretaria X para verificar isso. Ponto. Também, pessoal, nada de falar assim, agora que eu estou falando da introdução, a gente vai mostrar isso lá na frente, mas não é, trata-se de irregularidades constatadas, não, a auditoria não é sobre irregularidades. O relatório não é sobre irregularidades, o relatório é sobre uma auditoria, tá? Então, voltando ao que eu estava dizendo, vocês podem ser bem sucintos, por exemplo, na introdução, na ementa, lá no final, lá nas recomendações, lá nas observações, nas sugestões, como o relatório prevê. Tem uma série de questões formais, uma série de pontos formais, eu vou mencionar isso quando eu estiver mostrando a resposta. Isso aí você só vai colocar se sobrar a linha, o que eu acho difícil que aconteça. A prioridade é você colocar as sugestões que representem interpretações suas sobre o caso concreto. Não pontos que são aí só para constar que seriam aplicáveis a qualquer tipo de relatório. Tranquilo, pessoal? Então, vale a pena vocês incorporarem essas dicas. Outra coisa, não precisa pular linha, segue na sequência, começa ali a partir da linha 1, nada de pular linha, nada de perder linha com isso, tá ok? Então, sejamos racionais
no uso do nosso espaço e fundamental que vocês utilizem o rascunho para que vocês não sejam surpreendidos na hora que vocês estiverem colocando a sua redação, sua peça na folha de textos definitiva. Tranquilidade? Vamos lá no slide. Então, onde nós paramos aqui na ementa, então começa aqui, senhor diretor, vocês percebam que aqui tem uma distância considerável. Não precisa seguir essa distância não, tá, pessoal? Rigidamente, tá? Coloca aí algo em torno de 1 centímetro, 1,5 centímetros, tá de bom tamanho, tá? Senão se perde muito espaço na nossa folha de respostas, com termos com espaços em vazio. Lá, quando você for auditor do TCDF, aí você deixa o espaço bonitinho, tá? E aí, bem, aqui a gente tem o primeiro parágrafo. Se vocês observem que a própria estrutura do relatório do TCDF, ele coloca a introdução bem enxuta. Então, nada de carregar aqui na introdução, que isso o examinador só vai passar e olhar, ó, check, fez a introdução parafraseada, falou o que é que está acontecendo. Não vai verificar, não, deixou de falar sobre o ponto A, deixou de falar sobre o ponto B, nada disso. É só check, aqui é só pro forma, tá? Aí vai ter aqui a parte análise de mérito e aqui as sugestões. Bem, sugestões centralizadas vocês estão vendo aqui, tá? O primeiro item, esqueci de falar, não leva numeração, nem tampouco o fecho, mas o item de sugestões leva a numeração. Alguém no último simulado chegou a mencionar, não, a numeração está errada, não está não. Não tem a numeração no primeiro e no fecho, tá? E aí as sugestões, aí vocês têm que observar as regras que tem lá. Começa com algarismo romano, e aí se você precisar desdobrar aqui, você vai colocar A, B, C, com recuo um pouco menor, tá, pessoal? Como prevê o manual. Ponto e vírgula, e no último é ponto, tá? Também. O fecho, aqui há consideração superior só. Aqui a data e local, centralizado. E aqui o nome você vai colocar, se ele der para você o nome, aí você vai colocar lá auditor em caixa alta. E aí logo abaixo você vai colocar auditor de controle externo. O cargo que você vai ocupar daqui a pouco, tá? Tranquilo, pessoal? Vamos continuar. Proposta de solução, aqui exatamente como prevê o manual. Processo 0017 ele deu, Secretaria X, tudo isso aqui alinhado, esse aqui é o órgão auditado, auditoria e regularidade também foi dado. E aí ementa, como eu falei, são os melhores momentos, são os flashes. Aquisição de materiais pela Secretaria X no exercício de 2018, irregularidades, pela expedição de determinação, instalação de TCE e audiência do responsável. Pronto. Senhor diretor, aqui a gente começa com o vocativo. Trata-se de auditoria e regularidade realizada na Secretaria X a fim de analisar a aquisição de materiais pelo órgão no exercício de 2018. Não precisa mais do que isso, tá? Continuemos. Durante a fiscalização, constatou-se a ausência de justificativa que demonstrasse a adequação da quantidade de materiais previstos em ARP. Lembrando, pessoal, que a primeira vez que eu vou me reportar a algo que eu posso colocar uma sigla, eu primeiro coloco um extenso, depois eu coloco a sigla. Essa sigla pode estar isolada por esses travessões, não é hífen, são travessões, ou podem estar isolados por parênteses, tá? Ata registro de preço e efetivamente adquiridos pelo órgão as suas necessidades de consumo e capacidade de armazenamento. No caso, as solicitações de compra dos itens 1, 2 e 3, que embasaram o termo de referência do pregão, não traziam informações sobre os respectivos históricos ou estimativas futuras de consumo. Esse foi um grande problema. Trata-se de situação, e aí eu vou colocar aqui o meu amparo jurídico, para dizer que isso foi um achado, que constitui afronta à Lei 866 de 93. Pessoal, olha só, eu utilizei duas estruturas aqui diferentes, tá? Eu coloquei Lei 8666 de 1993 e coloquei Lei número ponto 9784 de 1999. Pessoal, as duas estruturas elas são possíveis, tá? O que eu peço para você é utilizar o ponto para isolar a casa do milhar, a casa das centenas aqui, e utilizar 4 algarismos na numeração do ano. Já vi gente ser descontado porque simplesmente colocou Lei 8666 de 93. Então, talvez o examinador estivesse num dia mais chateado, mas não vamos dar mole.
Por favor, coloquem um ponto aqui, coloquem os 4 dígitos, tá? 1993, beleza? Trata-se de situação que constitui afronta à Lei 8666 de 93, pois segundo a qual, nas compras realizadas pela administração pública, que você poderia utilizar a administração pública em letra minúscula também, aliás, o CESP utiliza isso aí em letra minúscula, não vejo aluno ser apenado por causa disso, tá? A definição das quantidades deve ocorrer em função do consumo e utilização prováveis, observadas as condições adequadas de armazenamento. Outro sim, a falta de motivação ofende também a Lei Federal número 9784 de 99, prevê a necessidade de serem registrados os pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão pela aquisição. Vou beber uma água aqui. Além disso, cada item foi adquirido de uma vez só nos números totais previstos na RP, superiores à capacidade de armazenamento da Secretaria X, que só é capaz de estocar adequadamente 30% das quantidades adquiridas no pregão. A considerar a demanda da referida Secretaria, parte dos itens 1 e 3 adquiridos, ao que tudo indica, vencerá antes do seu consumo. A provável perda de itens provocados pela superação do prazo de validade pela inadequação das condições de armazenamento representa a situação em que se verifica a ocorrência de prejuízo ao erário. Ademais, o servidor Gabriel, responsável pela gestão da RP, cancelou o registro da empresa Y a pedido dessa quando ainda válida a sua proposta, por motivo sem previsão legal. Qual é esse motivo? Problemas administrativos internos. E sem adotar as medidas cabíveis para apurar a conduta da fornecedora e aplicar as penalidades consignadas em lei, descumprindo seus deveres funcionais. Assim, além do cancelamento sem previsão legal, não foi instaurado procedimento administrativo em face de fornecedor que não honrou sua proposta registrada na RP, embora dentro do prazo de validade, contrariando as normas que regem licitações públicas. Diante do exposto, sugere-se que seja proposto a egrégio plenário. Então, aqui as sugestões, tá? Pessoal, esses de verde aqui são pontos que você poderia deixar de fora da sua resposta, tá? Se sobrou linha, você coloca esses aspectos mais formais, que seriam iguais para praticamente todos os relatórios de auditoria que você fizesse, tá? Então, isso aqui não é a prioridade, você pode descartar. Eu aqui não tinha essa pressão pela quantidade de linhas, eu fiz uma sugestão mais completa para vocês terem como referência. Tomar conhecimento desse relatório de auditoria, determinar a Secretaria X que instaure a TCE diante das quantidades injustificadas de material citado, adquiridos e descritos nesse relatório, instaure procedimento administrativo com vistas a apurar a conduta da empresa Y, não honrar a proposta quanto ao funcionamento do fornecimento do item 2, aplicando as penalidades previstas em lei. Doravante, nas aquisições realizadas pelo sistema de registro de preços, efetue as compras na forma sincronizada. É o que é a ideia do SRP, né, pessoal? Com suas necessidades de utilização, considerando os respectivos prazos de validade e capacidade de armazenamento do órgão. Autorizar. A audiência do senhor Gabriel, vai chamar o Gabriel para cá. Tá mal, hein, Gabriel? Para que apresente no prazo legal razões justificativas pelo cancelamento do registro da empresa Y, sem adoção das medidas cabíveis com vista à apuração da conduta da fornecedora e sua responsabilização, tendo em vista a possibilidade de aplicação de multa prevista na lei orgânica desse Tribunal de Contas. Encaminhamento de cópia desse relatório de auditoria e da decisão que for proferida em Secretaria X, óbvio. A devolução dos autos a essa unidade para providências pertinentes, também óbvio. E aqui está o nosso final. A consideração superior, Brasília, auditor em caixa alta, o nome que ele deu para você, e auditor de controle externo, seu cargo, tá? É isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam ter assimilado, aprendido, colocado mais um tijolinho aí na grande casa do conhecimento que vocês estão construindo. Tenho certeza que vocês continuarem nessa pegada, vocês vão fazer uma excelente prova. No mais, desejo a vocês uma excelente caminhada, agradeço a vocês pela audiência. Obrigado aí, Gabriel, pela transmissão. Desculpa aí ter colocado você nessa roubada, tá bom? E é isso aí, pessoal. Sigamos fortes rumo à aprovação. Nos vemos na próxima. Grande abraço.